A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, através da sua Comissão de Segurança Pública e do seu Departamento de Cultura e Eventos, realiza na noite de hoje palestra sobre o tema Sistema Prisional. Eu quero chamar para compor a mesa o nosso expositor de hoje, Dr. Ulisses de Oliveira Gonçalves Júnior. Complementando a mesa, eu convido para tomar assento o Dr. Valdemir Lucena de Araújo, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB. Finalizando a extensão da mesa, eu convido a doutora Cláudia Pellegrini Neves, membro da Comissão de Direito de Segurança Pública da OAB São Paulo. Meu nome é Arles Gonçalves Júnior, eu presido a Comissão de Segurança Pública e vou presidir os trabalhos de hoje. Em nome do Dr. Ulisses, em nome do Dr. Humberto Luiz Borges Durso, diretor do Departamento de Cultura e Eventos, Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem, e em nome da Comissão de Segurança Pública, eu quero agradecer Vossa Excelência por ter aceito o convite de participar mais uma vez de palestra aqui na Ordem, nos agraciando com o seu conhecimento. O Dr. Ulisses é juiz de direito, coordenador do Departamento Estadual de Execuções Criminais e corregedor dos presídios da 1ª Região Administrativa Judiciária, mestre em Direito Penal, Medicina Legal e Criminologia pela USP, consultor da Comissão de Segurança Pública da OAB, autor de obras e artigos jurídicos. Excelência, é uma honra recebê-lo, uma honra também registrar aqui, tê-lo como consultor da nossa comissão, e a palavra é de Vossa Excelência para que o senhor possa nos agraciar com todo o seu conhecimento. A palavra de Vossa Excelência. E eu inicio a nossa conversa de hoje agradecendo muitíssimo, mais uma vez, a Comissão de Segurança Pública, órgão do qual eu tenho a honra de integrar como consultor, pela generosidade e amizade do Dr. Arles Gonçalves Júnior, que se destaca não só pelo brilhantismo no exercício da advocacia, mas pela combatividade, por ser um advogado extremamente atuante na área de segurança pública e na área de estudo do sistema prisional do Estado de São Paulo e Brasil. Nós temos oportunidade, não é, doutor Arles, de nos encontrarmos com alguma frequência em eventos oficiais em que se debate a questão da segurança pública no Estado de São Paulo e no país, e, logicamente, esse é um tema que não pode estar apartado da questão vinculada à política prisional, porque, claro, que o sistema prisional é um sistema acautelatório e, portanto, com uma influência direta nos índices de proteção à segurança pública, ou então surge como consequência da ação da segurança complementada pela ação do Poder Judiciário, no caso daqueles que venham a ser sentenciados. Eu fico muito feliz de retornar aqui à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu reputo como sendo a casa da democracia, a casa da justiça, onde se estuda e se dedica pelos seus profissionais à defesa institucional brasileira. Eu, outro dia, disse num evento de recepção aos novos advogados na subseção da Lapa, onde nós fizemos lá a entrega das carteiras para os novos advogados, eu tive a honra de participar desse evento, eu disse da importância do papel do advogado
hoje, na defesa das instituições brasileiras que vivem um momento de bastante intranquilidade por conta de tudo que nós estamos assistindo aí e vendo e lendo na mídia televisiva, impressa, etc. Eu dizia naquela oportunidade, eu era estudante de engenharia civil, e eu fazia faculdade de engenharia, e me entusiasmava muito com os movimentos que lutavam pela redemocratização do país, e me entusiasmava muito ver aqueles brilhantes advogados combativos, como o doutor Raimundo Faoro, como o doutor José Carlos Dias, professor Miguel Reale Júnior, enfim, tantos outros que honraram e honram a advocacia brasileira na defesa dos valores democráticos, na busca pela redemocratização, e que papel bonito exercia a advocacia brasileira na defesa da volta ao sistema democrático. E isso é que fez com que eu me entusiasmasse a seguir o caminho do direito. E aí eu prestei vestibular para a faculdade de Direito e fazia as duas juntas, justamente imbuído desse propósito de também integrar esse exército tão qualificado de profissionais que hoje está novamente dando um exemplo ao país de como se deve pautar pelo retorno ao respeito à ética, à moralidade, ao respeito à coisa pública e à defesa institucional do país. Então, é sempre uma alegria ter um contato com os senhores que são profissionais imbuídos desse propósito e que estão hoje na linha de frente dessa luta histórica e bonita. E a mim cabe, nessa noite, discutir um pouco um problema que tem muito a ver com toda essa realidade que nós estamos vivenciando. O sistema prisional é um dos sistemas que integram o complexo judiciário administrativo brasileiro. Nós não vamos aqui abordar questões teóricas sobre o processo de execução, que não é o objetivo desse nosso encontro, mas trazer algumas informações e colocar algumas questões em debate a respeito da realidade do sistema prisional brasileiro. Eu tive a oportunidade de, alguns meses atrás, na Câmara dos Deputados, discutindo exatamente o modelo de sistema prisional brasileiro e a questão relativa à reforma da execução, tive a oportunidade de lançar um repto aos ilustres parlamentares ali presentes e às pessoas que estavam participando daquele encontro, e eu comecei dizendo o seguinte: que é preciso hoje, urgentemente, que o país reflita sobre qual modelo prisional, qual modelo de segurança pública que realmente nós queremos. O país experimentou um período de trevas na ditadura e depois passou para um sistema democrático onde se instituiu na Carta Constitucional uma série de garantias e direitos individuais muito importantes. E logo a Constituição foi interpretada
à luz desse ideal humanista e democrático que foi o inspirador da nova Carta, e a lei das execuções penais, apesar de ser anterior, de alguma forma acabou sendo interpretada e harmonizada com o texto constitucional. Hoje nós temos em andamento no Senado Federal um projeto de reforma da lei de execuções penais. Projeto esse de iniciativa do então presidente do Senado, o senador José Sarney, que reuniu um grupo de juristas e especialistas buscando a reforma da lei de execuções penais. Contudo, é preciso também refletir sobre em que pontos ela deve ser reformada. Por uma razão, porque nós ainda, a despeito dela ser de 84, nós ainda não assistimos à completa implementação da lei de execuções penais no âmbito do sistema prisional brasileiro. Nós temos, aliás, um verdadeiro divórcio entre o que está escrito na lei e o que está realizado em termos materiais, em termos concretos. E qual será o objetivo dessa reforma? Em que pontos ela merece ser reformada? No que ela estaria atrasada ou defasada? Tem pontos extremamente interessantes e importantes, mas eu reputo bastante relevante que a reforma ela se dê no âmbito do aperfeiçoamento dos institutos que existem hoje. E nesse aspecto me parece que a comissão avançou bastante no aperfeiçoamento de determinados instrumentos, como, por exemplo, a desinstitucionalização no ambiente das medidas de segurança. Na propositura de uma estrutura de melhor atendimento ao preso estrangeiro, que é um problema muito sério que nós temos no país. E que, muito embora possa passar despercebido pela sociedade como um todo, gera uma série de constrangimentos internacionais para o país. Nós temos, nos pontos em que se busca agilizar a prestação jurisdicional, na medida em que se busca restabelecer comissões técnicas que possam fazer uma avaliação melhor do perfil da pessoa sentenciada durante o tempo em que ela estiver cumprindo aquela pena, em regime de reclusão ou não, é claro que tudo isso é muito bem-vindo. Contudo, implementação de lei de execução é um desafio que custa muito caro para o poder executivo, porque implica em gastos na busca de um esforço de ressocialização. E é por isso que eu digo, a sociedade precisa pensar que modelo ela quer. Porque se ela quer um modelo como nós temos hoje, que é absolutamente hipertrofiado e desvinculado do arcabouço engendrado pela lei que está em vigor, é preciso, então, entusiasmar os governos federal e estaduais e até mesmo municipais para que envidem esforços e, sobretudo, destinem recursos materiais, orçamentários para a implementação do que está na lei. A lei de execuções penais atual, ela é uma lei bastante moderna.
a despeito de todas as críticas que são feitas a ela, e há muito tempo se critica a lei de execução sob os mais variados pontos de vista e muitas vezes demagógicos e populistas, ela é uma lei baseada em Convenção Internacional de Direitos Humanos, de tratamento mínimo que deve ser destinado aos presos estabelecidos pela Organização das Nações Unidas e, obviamente, convenções essas que o país é signatário e está obrigado a seguir. É a mesma coisa que sucede com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós ouvimos seguidas críticas ao Estatuto, contudo, é uma lei bastante moderna e uma lei que está na mesma direção de convenção internacional da qual o país é signatário, e que contém institutos bastante modernos e bastante eficientes. Agora, é tudo uma questão de implementação. Agora, é muito difícil implementar um modelo numa sociedade que está acostumada com um modelo diferenciado e um modelo muito pouco afeto ao humanismo. Então, há um choque cultural entre o que traz a lei e o sentimento que a sociedade nutre com relação a essa questão prisional. E não são poucas as tentativas de reforma, e nós vemos isso frequentemente, mormente quando algum fato de grande repercussão ocorre no país, que leva a um choque na sociedade em função da crueldade ou da violência da prática de um determinado delito, a primeira coisa que acontece é aparecer um projeto de lei que busca aumentar a pena para aquele delito ou criar uma figura delituosa mais rigorosa ou mais parecida com aquele tipo, com aquela qualificação que aquele delito já traz em si mesmo diante da conduta praticada pelo criminoso, como uma tentativa de se dar a resposta à sociedade a um choque que ela está sofrendo. Isso se chama populismo penal e isso não é nada salutar. Mas está de acordo, de alguma forma, com uma cultura que nós temos que precisa evoluir e muito. Então, nós hoje estamos diante aí de um debate importantíssimo que se trava em torno da redução da maioridade penal. Ontem, a Câmara dos Deputados, em segunda votação, aprovou a redução da maioridade penal para 16 anos. A pressão popular, a pressão de mídia muito forte. Nós sentimos no Congresso, havia todo um movimento e uma sensação de que realmente essa aprovação iria ocorrer. Agora, é preciso pensar nas consequências disso e se isso realmente contribuirá, essa medida, se ela realmente contribuirá para a redução dos índices de criminalidade envolvendo adolescentes em conflito com a lei. É preciso pensar, com todo respeito a quem pense de forma contrária, que pura e simplesmente alterar a idade penal não será o apanágio para todos os problemas que nós temos envolvendo a delinquência juvenil. Isso parece, muito embora seja difícil de convencer a sociedade disso, para quem lida no dia a dia com esse tipo de problema, é muito claro, é muito límpido e transparente que só essa medida não resolve. Por uma razão, porque nós corremos o risco de, já
contribuir para um incremento da hipertrofia de um sistema que já está por demais saturado. Eu não sei, os dados são sempre muito contraditórios. Aliás, esse é um problema que nós temos no Brasil. Os dados em matéria prisional e de segurança pública, eles muitas vezes são bastante contraditórios. Há todo um esforço de se buscar que esses dados sejam cada vez mais claros, mais objetivos, mas ainda no âmbito prisional nós temos aí uma série de controvérsias a respeito de números. E notoriamente há uma defasagem das estatísticas publicadas pelo Departamento Penitenciário Nacional e, portanto, a gente trabalha sempre com estatísticas de anos anteriores e isso é algo que precisa ser urgentemente aperfeiçoado para que a gente tenha uma medida exata do que se passa num sistema tão problemático como o prisional. Mas há indicadores de que só no estado de São Paulo a redução faria incluir quase 20 mil pessoas no sistema, 20 mil jovens. Agora, qual seria a justificativa, com todo respeito àqueles, novamente eu digo, àqueles que defendem essa medida? Ela é uma medida mais de vingança social do que efetivamente de buscar o objetivo prioritário de qualquer política de aprisionamento, que é o da busca da ressocialização. Agora, nesse âmbito da busca da ressocialização, nós precisamos sempre pensar no seguinte: ressocializar alguém pressupõe que essa pessoa esteja socializada. E uma vez socializada, tenha dessas regras de socialização se apartado, partido para a vida delinquencial e, pela via da punição, se buscar um reajustamento de conduta, onde ela, então, passa por um processo de reeducação e, então, se prepara novamente para o convívio em sociedade. Prepara-se o retorno à vida em sociedade. O ministro Zaffaroni sempre diz isso: ressocializa-se os socializados. Aquele que não foi socializado, realmente não se pode falar em ressocializar. Então, em verdade, o que nós temos visto é que ao sistema prisional também acaba resultando na obrigação, muitas vezes, de fazer um trabalho de socialização que aquele que está recolhido ao sistema não experimentou antes de nele ingressar. Então a tarefa se torna muito maior, o desafio se torna muito maior e muito mais caro. Falando em poucas e objetivas palavras, se o Estado não cuidou de dar estrutura social, familiar, educacional, de saúde, presença do Estado nas comunidades,
nos bairros das cidades, saúde pública, iluminação pública, incentivar a estruturação da família, incentivar a convivência familiar e comunitária, investir pesadamente na educação e na qualificação de mão de obra, no incentivo, numa melhor repartição de riquezas, num melhor reajuste entre as faixas sociais. E é claro que, se isso não ocorre, e nós infelizmente não temos visto isso ocorrer ao longo da história brasileira, onde o que a gente vê realmente é sempre um aprofundamento do fosso entre as diversas camadas sociais, do ponto de vista econômico, principalmente no país. É claro que a gente sempre tem um sistema fomentador da criminalidade. E é lógico que é muito mais difícil lidar com isso. Se o Estado não fez o papel dele, cuidando daquela determinada pessoa, na medida em que ela se torna um delinquente, ela é punida e vai para o sistema prisional, então não dá para falar que ela precisa ser reeducada. Na verdade, ela precisa ser educada. É preciso fazer esse trabalho. Só que o tempo é muito curto. E, logicamente, o gasto é muito maior. Então, nós precisamos pensar nas causas que geram esse efeito. E precisamos ver se realmente o sistema é apto a fazer algo que não foi feito durante todo um período de vida. Principalmente se imaginarmos o perfil das pessoas que estão recolhidas no sistema prisional brasileiro. E aí nós estamos falando, além de todos esses problemas, de incluir mais uma parcela considerável, agora de jovens, num sistema prisional que já tem uma missão exaustiva e para a qual ele não está estruturalmente, integralmente preparado. E que se ressente de diversas dificuldades. Agora, o interessante é que vamos aproximar faixas etárias em sendo aprovada essa nova medida, pela razão de que o sistema prisional já contém um grande contingente de jovens. Quase mais de 2/3 da população prisional não tem 35 anos. É formada de jovens, majoritariamente, de 18 a 27 anos. Nós vamos apenas permitir a inclusão de uma faixa de 16. Aí a coisa não funciona, nós vamos baixar para o quê? Para 14? Ora, é claro que essas medidas, elas, isoladamente tomadas, elas se perdem. E mais, o adolescente infrator, ele tem nas fundações Casa, por exemplo, um nível de assistência material muito maior do que dispõe um jovem de 21 anos, 22 anos, sistema prisional. Então, em vez da gente importar um modelo bom, que é o que tem a Fundação Casa, que tem ainda alguma condição de recuperação pela educação, nós corremos o risco de fazer a inclusão de um sistema que já está absolutamente hipertrofiado e exausto, atingindo agora uma população que até então tinha recursos. Então, se busca efetivamente uma resposta para um aumento da taxa de criminalidade praticada por jovens abaixo de 18 anos,
melhor então a proposta que aumenta o tempo de internação. Porque se o objetivo é fazer um papel que não foi feito até agora pelo Estado durante o período de internação desse jovem numa instituição, que ela se dê por um prazo maior para que haja efetivamente algum resultado, ou pelo menos perspectiva de que haja algum resultado. Não pura e simplesmente encarcerar, mas o país tem essa cultura de encarceramento e ela está arraigada no ambiente social. E não é só do aprisionamento. Quando a gente pensa em medida de segurança, a gente vê um quadro muito mais dramático. Aquelas pessoas que padecem de enfermidades mentais são pacientes, historicamente, são relegados a uma espécie de esquecimento por parte da sociedade. Isso é da tradição, infelizmente, da sociedade brasileira. Pegam seus doentes infratores e segregam em manicômios e deixam eles lá. E com o passar do tempo, simplesmente, eles perdem os laços familiares, perdem o convívio social, se apartam e vivem num mundo alienado, onde, inclusive, o estabelecimento, que é um estabelecimento denominado hospital, ele tem características nítidas de estabelecimento prisional. E isso ocorre em todos os estados da federação. Eu tive a oportunidade de conhecer, doutor Arles, uma unidade hospitalar em Minas Gerais que dotada de muros altos, guarita, holofotes, num local distante, onde a família precisaria atravessar uma estrada de terra lá por dentro de uma pequena cidade, enfim, onde a pessoa está lá absolutamente isolada de qualquer tipo de convívio com a sociedade. No estado do Rio de Janeiro, nós tivemos a oportunidade de ver um cidadão que estava internado desde 1976. E ele já estava internado por uma razão, porque ele também já não tinha mais para onde ir. Ele perdeu todas as referências. Mas isso é um reflexo de um sentimento antigo de que a sociedade, aquela pessoa padece de uma doença mental, cometeu um delito, a sociedade quer ele fora daquele ambiente e não quer que ele retorne, porque fala, ele vai voltar a cometer delitos, porque ele é doente, ele tem que ficar segregado. E segregado significa esquecido, sem nenhum tipo de contato com aquela comunidade, sem referência mais, apenas tratado com métodos clínicos. Agora, o que a gente mais ouve, e em momentos como o nosso, que nós estamos vivendo aí, de grande turbulência com relação a problemas criminais de alta expressão, como o que a gente está vendo aí nas operações que a Polícia Federal faz, envolvendo políticos, pessoas milionárias, empresas, esquemas, etc., etc., a ideia da população é de que é preciso aprisionar mais ainda, é preciso prender mais gente. Isso insuflado também para os elevados índices de criminalidade e reincidência criminal. Mas tudo isso, muito embora seja uma realidade, de fato, é natural que o ser humano realmente queira que aquele que se marginalizou
tenha uma punição, é preciso que esse tipo de punição seja uma punição eficiente para evitar que a pessoa volte a cometer delitos. E nesse âmbito, é importante a gente refletir sobre a eficiência do sistema. O Brasil não prende pouco, não. O Brasil tem 711.463 presos, segundo dados levantados pelo Conselho Nacional de Justiça. Dados esses de junho de 2014. Nós já devemos estar beirando a casa do 1 milhão de pessoas presas, contando nesse número com aqueles que cumprem prisão albergue domiciliar. No estado de São Paulo, esse número já passou de 220 mil pessoas presas. O Brasil hoje, seguramente, há uma dificuldade em termos de dados, mas o país hoje há uma constante divergência entre a posição que o país ocupa em termos de aprisionamento, mas ele fica sempre entre o quarto e o terceiro maior país que encarcera no mundo. Ele só perde para os Estados Unidos, para a Rússia, para a China. Não é pouco. E se a gente pensar em crescimento dessa população prisional, a população carcerária brasileira, isso são dados do ano passado, mas para efeito de exame de ordem de grandeza, esse dado serve muito bem para a gente ter uma ideia do tamanho do problema. A população prisional brasileira em 22 anos cresceu 600%, 6 vezes. Sendo que nesse mesmo período a população brasileira cresceu 30%. Então, vejam, senhores, que o país, em matéria de aprisionamento, vem colecionando números bastante expressivos. E isso, mesmo assim, a gente tem um índice de reincidência que não é, infelizmente, medido, a despeito de esforço do Ministério da Justiça atualmente, para que venha a ser estabelecido um aferidor dessa reincidência, mas estima-se, em dados bastante otimistas, que está na ordem de 60%. Eu, particularmente, pelo movimento do qual disponho no dia a dia da minha atividade jurisdicional como juiz de execução criminal e juiz corregedor de presídios, o índice de retorno tem sido maior, tem sido mais de 70%. Significa o quê? Que o aprisionamento e as políticas carcerárias não estão funcionando. Né? Agora, aí nós temos uma série de dados adjacentes a isso, que tem a ver com a idade, com o perfil de instrução, com o tipo de crime que praticam, né? Com a influência das organizações criminosas, uma série de outros elementos adjacentes que têm um impacto importante nesses índices.
Então, se nós pensarmos que a solução é aprisionar pessoas, nós estamos avançando velozmente no atendimento desse reclamo. Se é isso que a sociedade quer, então isso está sendo feito. No estado de São Paulo, a população prisional cresce acima de 12 mil pessoas a cada ano. População prisional, que eu digo, significa pessoas que efetivamente entram no sistema prisional para cumprir pena. 12 mil. Isso significa que seria necessário construir um presídio por mês no estado todo ano. É visivelmente dificílimo atingir essa meta, né? É claro que a gente não pode dizer o seguinte: bom, se precisa construir um presídio por mês, 12 por ano, então não tem condição, então nós vamos fazer o quê? Não, alguns presídios nós precisamos construir, vagas precisam ser construídas, e elas vêm sendo construídas, mas não é só isso que resolve. Nós conversávamos aqui, um pouco antes do início do nosso encontro, muito se fala sobre a monitoração eletrônica, é um método ultra eficiente. Porém, o vulto, a expressão da quantidade de pessoas que poderiam ou deveriam estar sob monitoração é expressivo. É preciso ter um sistema muito eficiente de controle. Porque o grande problema da monitoração é mais do que saber onde monitorado está, é onde ele não pode estar. Essa é a questão. Agora, nós também não é só a monitoração que vai resolver o problema. Nós temos a lei estabelece um sistema de progressão de regime, onde, na verdade, o que se vê na prática é que há regimes que estão com a sua feição totalmente descaracterizada. É o caso dos regimes semiaberto e aberto. Eu encontrei nas minhas incursões pelo Conselho Nacional de Justiça em muitos estados da Federação Brasileira, presídios de regime semiaberto que, em verdade, eram presídios chamados de semifechados. O que descaracteriza totalmente a ideia do regime, como um regime de passagem. E regime aberto, em que praticamente não existem casas do albergado. Então, todos em prisão, albergue domiciliar. Onde há uma deficiência muito grande na fiscalização, se essas pessoas efetivamente sentenciadas ao regime aberto, elas estão mesmo cumprindo com essas obrigações. E isso não se resume a levar uma carteirinha e mostrar lá no órgão fiscalizador. Não há agentes de fiscalização e acompanhamento. Esse é um outro grande problema. O índice de recuperação dos sentenciados é pequeno também por conta da falta de estrutura de acompanhamento desse sentenciado ao longo do tempo que ele está inserido no sistema. E na medida, e isso acontece porque há um elevadíssimo índice de inclusão no sistema e uma sobrecarga nesse sistema, hipertrofia, e obviamente ele não dá conta dessa demanda. E se a gente pensar que esse sistema tem aproximadamente, dados não que oscilam muito,
tem algo em torno de 46% de pessoas em regime de prisão cautelar que convivem com pessoas que estão sentenciadas, isso no país inteiro, é claro que essa tarefa fica muito mais complicada. Porque se exige, então, um investimento em alguém que a qualquer momento pode ser solto. Eu vi unidades prisionais em alguns estados da federação, onde havia parceria público-privada. Parceria público-privada com investimento muito considerável do parceiro do Estado, da empresa que estava ali. Só que o presídio continha um grande contingente de presos provisórios. Resultado, a empresa gestora investia muito alto em medicamentos, em tratamento médico, em artigos de higiene, uniforme, estudo, etc. A pessoa ficava lá uma semana, 15 dias e ia embora. Não adianta nada. Então, é preciso pensar também em quem deve estar encarcerado cautelarmente. Será que é preciso encarcerar tanta gente? Não há meios. A lei elenca 19 medidas alternativas à prisão. É claro que nos grandes centros, onde a criminalidade é muito elevada, as organizações criminosas são muito incisivas, os crimes são graves, são violentos, assustam a sociedade. É claro que há uma necessidade de encarceramento para evitar que eles continuem se repetindo. Porém, nós também temos, a par disso, um contingente de pessoas que muitas vezes não precisam estar presos, ou a prisão para eles é inócua. E isso eu estou dizendo, me referindo expressamente àqueles que são, por exemplo, dependentes químicos. E esse é um outro debate que o Supremo Tribunal Federal hoje está debruçado, mas a sociedade brasileira também vai ter que se debruçar sobre esse debate. O que fazer com o problema do consumo de drogas e com a traficância? É preciso combater a traficância, sem dúvida nenhuma. É preciso combater incisivamente, com inteligência, sobretudo. Porém, é preciso tratar dos dependentes. E a prisão não é o local adequado para tratar o dependente químico. E aí nós vemos uma série de ligações. Quando eu falei na grande população prisional, eu também disse que havia dados subjacentes importantes, então eu vou lhes dar alguns. Numa amostra entre 1.200 presos, numa pesquisa feita pela Pastoral Carcerária, foram detectados que quase 20% dessas pessoas tinham em algum momento da vida educacional delas repetido de ano. 40% dos adultos encarcerados no estado de São Paulo, por exemplo, não concluíram o ensino fundamental. Imagina o que é isso. Quase 100 mil pessoas não têm ensino fundamental. 68% das pessoas fizeram cursos dentro da prisão e não conseguiram ser aprovados. E esse extrato exibe um outro número. 85%, quando estudaram, não conseguiam passar de ano. Então, na verdade, são pessoas que não têm grau de escolarização nenhum, ou muito deficiente. São jovens de camadas sociais muito sofridas,
atingidos por um sistema socialmente desigual, sem qualificação, sem instrução e mais. Além da baixa escolaridade, nós temos também o problema do tipo de delito que praticaram. 2/3 para mais estão envolvidos em crimes patrimoniais e aqueles correlatos: tráfico de entorpecentes, homicídios. Então, e aí se a gente pesquisar, há um percentual que tem uma correlação entre a prática de crimes patrimoniais, notadamente o furto, com a drogadição, que é um problema muito sério. Pequenos roubos com a drogadição, tráfico de pequenas quantidades com a dependência química vinda da drogadição. Um contingente enorme forma, que em verdade precisariam sim ser alvo de um tratamento de saúde para se livrar da dependência química e abandonar a vida de delinquência. E isso, a pura e simples reclusão não adianta nada. Por outro lado, veja como o sistema tem um desafio pesado. Pega 86% que não tem ensino fundamental, significa que precisa escolarizar essas pessoas. Agora, quanto tempo o Estado vai poder manter a pessoa lá dentro para ser escolarizada? Ela tem que cumprir a pena, ela tem que progredir, ela tem que dar amostras. Agora, não há tempo para isso. Então, o que nós precisamos fazer? Além do esforço do Estado, nessa parte, durante o tempo de cumprimento da pena, a sociedade precisa receber esse egresso e dar a ele uma oportunidade. Porque senão ele volta. E tudo isso está na lei de execução. Medidas que devem ser adotadas para formar essa cidadania de quem não jamais foi cidadão. Mas isso exige investimentos vultuosos. Eu tive a oportunidade de dizer isso na Câmara dos Deputados, quando fui questionado sobre, quando foi abordado um dado sobre a discrepância entre a criação de uma vaga na escola e a criação de uma vaga no presídio. A vaga na escola custa R$3.000, a vaga no presídio custa R$500.000. Eu disse, com todo respeito, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós precisamos de vaga na escola e vaga no presídio. Precisamos muito mais vaga na escola, que é exatamente para diminuir o número de vagas em perspectiva de construção no presídio. Mas não quer dizer que a gente não tenha que construir presídio. Nós precisamos construir, porque o déficit de vagas no Brasil hoje é superior a 200.000. Então, nós precisamos construir 200.000 vagas no país. E não adianta, a base de decretos de indulto, como vem sendo feito, simplesmente abreviar o tempo de cumprimento da pena e mandar as pessoas voltarem para suas comunidades sem que ela tenha assimilado a chamada terapêutica prisional. E a terapêutica prisional não deve ser uma figura de retórica, deve ser algo seriamente encarado pelo Estado, porque tem a ver com o esforço de redução de índices de reincidência. Então, para concluir aqui a minha abordagem hoje, doutor Arles,
eu apenas deixo aqui para reflexão dos senhores, que, como eu disse, formam um colegiado altamente qualificado na defesa das instituições, que reflitam e procurem influenciar, no âmbito do seu grau de atuação, no sentido de fazer com que a sociedade pense que modelo prisional que ela quer, um modelo hipertrofiado que não recupera ninguém e onde a pessoa também tem apenas experimenta apenas um rito de passagem na sua vida criminal e faz dela realmente faz do crime uma profissão, ou efetivamente instituições que, com algum grau de certeza, busque, primeiro, selecionar aqueles que precisam ser presos. Segundo, tratar aqueles que precisam de tratamento. E terceiro, formar cidadania àqueles que jamais tiveram os predicados próprios da cidadania. Isso envolve investimento e comprometimento, não só do governo, mas da sociedade. Do contrário, nós vamos sempre ver esses números de encarceramento crescer exponencialmente e a sociedade cada vez mais acuada e atemorizada, exigir cada vez mais penas mais longas e prisão para mais gente. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção de todos e eu estou aberto para debates. Obrigado.